Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero estimular a você a nos escrever, compartilhando qual o valor dos nossos estudos. Para nós, é muito importante esse retorno, por isso eu quero registrar, logo no início do programa, uma carta que nós recebemos de uma querida ouvinte da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Tenho usado o programa Através da Bíblia para o meu culto diário, todas as noites no meu lar. Ele tem sido um sustento para a minha alma. Que Deus em Cristo continue usando-os nesse ministério de repartir a palavra de Deus até a sua volta. Parabéns pela prática do culto diário. Essa prática tem sustentado muitas famílias. Mas também agradecemos a Deus porque Ele tem sustentado os nossos programas para a sua edificação. Por isso é que nós oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa, para que o seu nome seja glorificado e para que todos nós, os seus filhos, sejamos edificados. Assim chegamos àquele momento em que buscamos a bênção de Deus, orando especificamente por esse programa. Eu quero convidá-lo a todos que nos ouvem a orar comigo. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Espírito, para que tudo aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida familiar, para a vida ministerial e para a vida social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, ajuda-nos a testemunhar sempre do seu gracioso amor para conosco. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer Querido amigo, você se recorda da divisão que fizemos no livro de Mateus? Dissemos que poderíamos dividi-lo em 5 partes, além da introdução. No capítulo 1, a infância, no capítulo 2, o ano de preparação, no capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 11, o ano de popularidade, no capítulo 4, 12 até 13, 58, o ano da paixão, em 4º lugar, no capítulo 14 até o capítulo 27, e, finalmente, em 5º lugar, a vida ressurreta, todo o capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 20. No último programa, iniciamos o estudo dos capítulos 8 e 9, que formam uma unidade dentro do ano de popularidade, que temos denominado de evidências do reino. Por quê? Porque Mateus está nos contando os milagres que comprovam a presença do reino de Deus entre nós. Na sequência do programa passado, que nós já estudamos 3 milagres, a cura de um leproso, a cura do servo de um centurião e a cura da sogra do apóstolo Pedro, nós temos agora, nessa sequência, mais 7 milagres que nós vamos relatar. Então, no conjunto, nós temos 10 milagres que são as evidências do reino. Vamos então olhar para os versos do capítulo 8 e 9. Nesse episódio, do versículo 23 a 27, enquanto atravessavam o lago da Galileia, Jesus dormia. Uma tempestade, então, alcançou o barco e os ventos fortes e as grandes ondas quase o fizeram naufragar. Jesus estava dormindo. E os discípulos, então, gritaram desesperados: Senhor, Senhor, salva-nos, nós perecemos. Veja só, não foi uma cura. Aqui temos o poder de Jesus demonstrado sobre a natureza. Nesse relato, vemos alguns destaques interessantes. Em primeiro lugar, uma declaração explícita da humanidade de Jesus. O fato dele estar dormindo no barco depois de um dia de grande agitação, quando Jesus curou todos os que foram procurá-lo, mostra, conforme o versículo 16, mostra que Jesus era plenamente humano, totalmente identificado fisicamente com o ser humano, demonstrando então a sua fragilidade e a sua necessidade de recuperação das suas forças.
Em segundo lugar, nós percebemos também nesse episódio que os crentes, nós podemos aprender o seguinte, que todos nós, mesmo quando temos Jesus no barco de nossas vidas, nós enfrentamos as tempestades que vêm sobre todos nós, sobre qualquer um de nós. Isso quer dizer que o fato de sermos cristãos ou cidadãos do reino não nos isenta de enfrentarmos os problemas que todos enfrentam. A garantia que temos, a diferença que temos, é que com Jesus temos certeza da sua proteção. E assim aconteceu. Sob a palavra de Jesus, a tempestade cessou e se fez grande bonança. Mas um outro destaque ainda com relação a esse milagre é que nós devemos perceber o desafio que é feito para a nossa fé. Através desse episódio, somos desafiados a desenvolver a nossa fé. Ao invés de sermos pessoas que não têm fé, conforme Lucas capítulo 8, ao invés de não demonstrarmos fé, conforme Marcos capítulo 4, que relatam também esse mesmo milagre, ao invés de termos uma pequena fé, conforme as palavras de Mateus aqui, nós somos desafiados a termos uma fé viva, uma fé exercitada, uma fé madura. A minha oração é que Deus nos abençoe a sermos ousados e não tímidos, que possamos enfrentar as dificuldades da vida com Jesus, mas desenvolvendo uma fé firme e confiante nele. Quinto milagre, o texto prossegue e nos versos 28 a 34 encontramos a libertação de 2 endemoniados gadarenos, também conhecidos por gerazenos, da margem oriental do mar da Galileia, onde esses homens endemoniados viviam nos sepulcros. De tal modo eram furiosos que ninguém sequer passava por perto dali. Quando Mateus e Lucas relatam esse mesmo acontecimento, eles mencionam apenas um endemoniado, provavelmente destacando apenas um deles como talvez o mais violento. Nesse milagre, Jesus demonstrou o seu poder sobre as forças espirituais do mal. Os gadarenos eram descendentes da tribo de Gade. Eles ficaram situados ao lado oriental do Jordão. E vejam só, porque não estavam junto com a maioria do povo, eles começaram a criar porcos. Afastaram-se da lei de Deus e dos princípios que lhes foram ensinados por Moisés. Veja só, porcos eram animais considerados imundos. O resultado foi esse, pessoas possessas por demônios. Esses espíritos maus eram anjos caídos, anjos maus, que se apossam do corpo de uma pessoa. Muitos não sabem distinguir entre espíritos maus e certas enfermidades. Querido amigo, os sintomas muitas vezes são bem parecidos. Eis porque muitas pessoas creem que fulano ou beltrano estão possessos. Não se deve confundir uma coisa com a outra. Se não soubermos ao certo, é melhor não fazermos afirmações incorretas. Esses espíritos maus disseram a Jesus que Jesus era o Filho de Deus e que viera atormentá-los antes do tempo. E assim, pediram para Jesus que ele os mandasse para uma manada de porcos que estava ali por perto. E tendo Jesus concedido, os porcos todos se precipitaram despenhadeiro abaixo para dentro de um mar. E nas águas eles morreram. Certamente, veja só, aqueles espíritos não sabiam que seriam precipitados no mar, pois eles queriam permanecer incorporados em alguém ou algum animal. Jesus, com certeza, não iria fazer a vontade daqueles demônios, simplesmente. Não. Provavelmente Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, porque o dia do juízo final ainda não tinha chegado. Embora os demônios pedissem para não serem atirados no abismo, isto é, para o lugar onde se encontravam encarcerados outros tantos demônios, outros tantos anjos caídos, conforme Lucas 8,31, Jesus os precipitou no mar através daquela manada de porcos. Esse assunto nos faz refletir sobre um tema muito delicado, é a questão da possessão. Eu não creio que uma pessoa cristã possa ser possessa pelo demônio. Toda a cidade de Gadara, os seus habitantes todos, vieram para se encontrar com Jesus, e apesar de terem visto os 2 homens serem libertados e estarem perfeitamente sãos, esses habitantes de Gadara pediram que Jesus se retirasse da sua terra.
Parece uma ironia, mas foi isso que aconteceu. Pediram que Jesus, o grande libertador, se retirasse de lá. Naturalmente, porque eles estavam mais preocupados com as manadas de porcos que foram precipitados no mar. Eles queriam ganhar dinheiro, queriam ficar com os porcos, a verem os seus cidadãos libertos dos poderes demoníacos. Em nossos dias, se registram muitos casos de possessões por toda parte. Os homens devem apegar-se à palavra de Deus e ao sangue de Jesus, o único poder que pode salvar o homem e libertá-lo do poder do diabo. Mas na sequência, querido amigo, nós encontramos o sexto milagre. Esses milagres são evidências do reino. Então chegamos ao primeiro milagre do capítulo 9, onde Jesus curou um paralítico na cidade de Cafarnaum, isto é, a sua cidade. Veja só, sem demora, ele vai e promove, vamos dizer assim, uma agitação naquela cidade. Vamos pensar o seguinte primeiro. Embora Jesus tenha nascido na cidade de Belém, conforme Mateus relata, e depois da fuga do Egito, depois do retorno do Egito, tenha sido criado na cidade de Nazaré, no início do seu ministério, Jesus mudou-se para a cidade de Cafarnaum, e ela ficou sendo conhecida então como a cidade, o seu quartel-general. Nesse milagre, que demonstra a autoridade de Jesus sobre a doença, que deixa alguém completamente imobilizado e dependente dos outros, nós vemos uma diferença muito interessante entre o relato de Mateus e o feito por Marcos e Lucas. Nesses dois evangelhos, Marcos e Lucas, um detalhe importante nos é relatado. Os amigos do paralítico é que levaram esse homem até Jesus. E mesmo diante da grande multidão que estava na casa, ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles o colocaram através de uma abertura feita no teto, na presença do Senhor. Olha só, ao ver Jesus a criatividade daqueles amigos, ao constatar a sinceridade dessa amizade e ao perceber a fé genuína daqueles homens, Jesus se compadeceu e surpreendeu a todos. Quando todos esperavam primeiramente uma cura, Jesus disse ao paralítico: "Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados." Nesse episódio, Jesus está revelando mais uma vez o seu poder, não somente para a cura física, mas para a cura espiritual, perdoando-lhe o pecado. Só Deus podia e pode perdoar o pecado de alguém. Assim, Jesus, que era plenamente humano e se cansava e necessitava dormir, através dessas palavras, ele reivindicava também para si a plena divindade, perdoando os pecados daquele homem. Mas os fariseus e os escribas que estavam entre os ouvintes de Jesus, ao ouvirem essas palavras, eles ficaram escandalizados e murmuraram entre si, dizendo o seguinte: "Olha, ele está blasfemando. Quem é que pode perdoar os pecados, senão um, que é Deus? Será que ele pode falar isso?" Mesmo sem querer, eles deveriam admitir que Jesus era divino. Ele era Deus. Diante desses comentários, então, de incredulidade e formulados dentro de um padrão legalista de tradição, Jesus desafiou-os de modo ainda mais marcante e lançou-lhes uma questão. O que era mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para Jesus, porque ele era Deus e porque ele é Deus, não fazia a menor diferença. Ele tinha poder para fazer as duas coisas e mostrou isso na hora. E certamente, diante da perplexidade dos fariseus e dos escribas, demonstrando a sua autoridade divina, ele disse ao paralítico: "Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." Diante disso, a multidão que acompanhava toda aquela discussão, vendo ainda mais uma evidência da presença do reino de Deus, possuída de temor, eles glorificaram, a multidão glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus era um homem de fato. Querido amigo, eu espero que você esteja me acompanhando nessa sequência dos relatos dos milagres de Jesus, porque agora nós vamos dar um salto aqui no capítulo 9. Nós vamos para o capítulo 9, versículo 18 até 34, onde nós encontramos então mais 4 milagres realizados por Jesus, demonstrando assim que Mateus está demonstrando as evidências do reino. Vamos analisá-los detidamente. 7º milagre.
Nos versículos 19 a 22, temos o relato da cura de uma mulher com hemorragia, que durante 12 anos sofria desse mal. Ela gastou tudo o que tinha, sofrendo nas mãos dos médicos, conforme nos relata o evangelista Lucas. Nós temos aqui a demonstração do poder de Jesus sobre as doenças crônicas, que perduram durante muitos anos. Essa mulher necessitava de uma solução. Ora, então ela, vendo Jesus, ela seguiu cheia de fé, pois queria que somente tocando nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E em meio à multidão, ela lhe tocou e ficou curada. Mas é interessante perceber que Jesus percebeu que dele saiu poder e perguntou quem lhe tocara. E quando enfim a mulher admitiu, Jesus valorizou a sua fé, dizendo que aquela atitude positiva de fé, tinha salvado aquela mulher. A mulher foi curada. 8º milagre. Nos versículos 18 e 23 e 26, temos o pedido muito especial, na verdade um pedido desesperado de um pai, chefe da sinagoga local, que procurou Jesus pedindo-lhe que ressuscitasse a sua filha, que tinha acabado de morrer. Atendendo aquele coração desesperado, Jesus dirigiu-se à casa de Jairo. Esse era o nome daquele homem. E durante o trajeto é que ocorreu a cura daquela mulher com hemorragia. Ao invés de ser apenas uma cura, esse episódio é uma demonstração do poder de Jesus sobre a morte. Veja só. Ao chegar à casa de Jairo, vendo os tocadores de flauta, vendo o tumulto que a multidão fazia por causa da morte da menina, Jesus ordenou que todos saíssem, porque, no seu entender e diante do seu poder, a menina apenas estava dormindo, não estava morta. Todos sorriram, ridicularizaram Jesus, não acreditaram em Jesus. Mas Jesus, então, embora fosse ridicularizado e não fosse acreditado, afastou o povo e, tomando a menina pela mão, ela se levantou e voltou ao seio, ao convívio com seus pais. Todos os presentes, então, ficaram impactados, ficaram maravilhados com essa demonstração de poder, com essa evidência do reino de Deus entre nós. E a fama de Jesus corria e corria por toda aquela região. Agora vamos para o capítulo 9, versículo 27 a 31. Nós temos aqui o relato do 9º milagre. Aqui demonstra-se o seu poder sobre as trevas, sobre a cegueira. Nós temos aqui a cura de 2 cegos. Esses homens foram levados a acompanhar Jesus pelo caminho. Enquanto caminhavam, iam gritando: "Tem compaixão de nós, filhos de Davi! Tem compaixão de nós, filhos de Davi!" Esse título, Filho de Davi, usado pelos cegos, era mais uma demonstração da realeza e da divindade que Mateus usou para colocar como argumento, para comprovar que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus estabelece então um diálogo muito interessante com aqueles cegos, objetivando-lhes firmar a fé. "Vocês creem que eu posso fazer o que vocês estão me pedindo?" "Cremos", responderam eles. Então Jesus tocou nos seus olhos e os desafiou: "Faça-se conforme a fé de vocês." Querido amigo, você pode imaginar que situação delicada Jesus colocou aqueles cegos? Imagine o bater do coração daqueles cegos. A fé deles foi um fator determinante. Agora, quanto a você, como é que vai a sua fé? Será que muitas respostas de orações suas, ou talvez minhas, nossas, não são atendidas, não são consequência da nossa falta de fé? Certamente Deus tem seus planos insondáveis, mas muitas vezes, como diz Tiago 1, nós pedimos duvidando, ou então, como diz Tiago 4, nós pedimos mal. Então vale a pena avaliarmos a nossa fé. Os cegos estavam com sua fé fortalecida e foram curados imediatamente. E mesmo Jesus pedindo que não contassem o que tinha acontecido com eles, porque ele não queria ser conhecido apenas como um milagreiro, nem queria ser apenas um rei político, os cegos não puderam se conter e foram contando aquela bênção de que foram alvo para todas as pessoas,
saíram da presença de Jesus contando aquele feito maravilhoso, e a fama de Jesus ia crescendo cada dia mais. Finalmente nós chegamos no capítulo 9, 32 a 35, que nos relata o quarto milagre do capítulo 9, mas o 10º milagre dos capítulos 8 e 9. Aqui temos a libertação de um endemoniado mudo, onde vemos o poder de Deus sobre o inimigo e sobre suas obras na vida das pessoas. Fica claro no texto que esse homem era mudo por causa da atuação do diabo em sua vida. Não sabemos quantos anos ele tinha e se era mudo desde o seu nascimento. O fato é que Jesus discerniu que aquela incapacidade física de falar era uma obra maligna. Jesus expulsou o demônio daquele homem e ele começou a falar. Diante desse milagre tão especial, as multidões ficaram admiradas e extasiadas e diziam: jamais se viu tal coisa em Israel. E é verdade, desde os tempos de Elias e Eliseu, não se tinha notícia de tão grandiosas manifestações de Deus entre o seu povo. Mas, enquanto os simples glorificavam a Deus, Mateus destaca que os fariseus, os religiosos, incrédulos, diziam entre si, ficavam comentando que Jesus, na verdade, tinha expulsado aquele demônio não pelo poder de Deus, mas pelo poder do próprio Satanás. Você já imaginou que afirmação mais ridícula é essa? Querido amigo, você percebe como a tradição e a falta de abertura para as coisas novas podem nos impedir de ver as obras divinas? Os fariseus, mesmo presenciando aqueles milagres tão maravilhosos, eles não creram em Jesus. E aqui então nós chegamos num resumo final de todos esses episódios. Nós vimos os 10 milagres nos capítulos 8 e 9 do livro de Mateus, que são considerados, como nós já temos repetido algumas vezes, as evidências do reino, ou as demonstrações práticas da presença do reino de Deus invadindo a história humana. Então, nesse final de programa, querido amigo, eu quero que nós observemos um outro assunto que foi destacado também nesses capítulos. É a questão do discipulado, que é tratado em 4 episódios. Veja só, no capítulo 8, 19 a 20, um escriba se ofereceu para seguir a Jesus, tornando-se assim um discípulo. Chamamos esse homem de um discípulo precipitado, pois Jesus lhe advertiu que deveria avaliar bem o custo do discipulado, pois assim como ele, os discípulos não teriam seus bens terrenos, mesmo as coisas mais básicas, nem as coisas que nós todos deveríamos ter estabelecido. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ora, Jesus disse que os seus discípulos, aqueles que quisessem segui-lo, também não teriam essas certezas. No capítulo 8, do versículo 21 a 22, nós olhamos um outro fato em relação à questão do discipulado. Um outro homem, a quem chamamos de discípulo parcial, ele disse o seguinte para Jesus. Diante da sua indecisão, ele queria seguir a Jesus, mas ele queria primeiro cuidar dos seus familiares. Jesus foi muito claro. Se queria ser seu discípulo, ele deveria deixar os mortos, sepultar os seus mortos. Ou priorizamos a Jesus, ou nós cuidaremos da nossa família. O discipulado de Jesus, nesse ponto, nesse aspecto, é um discipulado radical. Agora, olhamos para o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 9 a 13. Esse é um terceiro episódio também com relação à questão do discipulado. Ao invés de se oferecer para o discipulado, é Jesus agora quem convida, e convida quem? Convida a Mateus para ser seu discípulo. E imediatamente o convite foi aceito e o discipulado começou. O discipulado é esse vai e vem, essa troca de informações. Chamamos Mateus de discípulo ponderado, porque ele já convidou os seus amigos para um banquete, para ouvirem as palavras de Jesus. A pergunta é assim também a sua atitude para com os seus amigos? Você tem compartilhado de Jesus com as outras pessoas? Finalmente encontramos nos versículos 9 a 14, os discípulos de João Batista preocupados com os procedimentos exteriores. Queriam jejuar, poderiam jejuar, não poderiam? Como é que era? Qual era a diferença entre os discípulos de Jesus e de João Batista? Jesus então lhes propõe 3 parábolas. Não há tristeza quando os amigos do noivo estão com o noivo.
Não se põe remendo novo num pano velho, e nem se coloca vinho novo em odres velhos. Jesus estava enfatizando que eles deveriam viver uma atitude de interior, não penitência exterior, mas uma atitude interior. Querido amigo, nós chegamos então ao final de mais um programa. Minha oração é que a sua vida de discípulo de Jesus seja agradável ao Senhor e a Deus. Anote o nosso endereço, escreva para nós e que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.